Alguma vez você já sentiu um desconforto no ouvido quando está viajando e o veículo subindo uma serra? A explicação para este fenômeno está em um conceito físico. Daqui a pouco veremos isso. Saudações, querida e querido estudante! Antes de entrar no assunto deste momento, olhe a mãozinha abaixo do vídeo e dê seu like. Se no final do vídeo você não gostar, é só desfazer. Faça sua inscrição no canal, isso nos ajuda a melhorar. Vamos lá, pressão atmosférica. Você já ouviu falar dela, consegue observar de algumas formas no nosso dia a dia, e é disso que nós vamos tratar a partir deste momento. A primeira pessoa a fazer um experimento e medir a pressão atmosférica foi Torricelli, aquele mesmo que você já conheceu lá na cinemática, a mesma pessoa. Pois bem, um experimento famoso de Torricelli, ele pegou um tubo de vidro e encheu de mercúrio. Mas esse tubo era um pouco diferente, era um tubo de mais ou menos 1 metro de comprimento, não um tubo de ensaio comum. E completou esse tubo de mercúrio e fez o seguinte, segurou esse tubo, fechando com um dos dedos a boca do tubo e em seguida mergulhou a mão e a boca do tubo dentro de um recipiente, de uma caixa cheia de mercúrio. E só depois da mão e a boca do tubo estar dentro do mercúrio da caixa é que ele tira o dedo da boca do mercúrio, do tubo. O que aconteceu nesse momento? Uma parte do mercúrio que estava dentro do tubo escorre e desce. Mas estabiliza conforme a figura que você está vendo agora. Ele estabilizou nessa posição. Por que será que estabilizou nessa posição? O que fez o mercúrio parar de descer? Algumas interpretações são muito importantes. Vamos à seguinte. Observe os pontos 1 e 2 na figura. Nessa figura, quem é que está causando pressão aqui no ponto número 1? Que coisa estaria causando pressão aqui no ponto 1? E aqui nessa outra região? Quem é que está causando pressão nessas duas superfícies do mercúrio da caixa? Isso aí nada mais é do que a atmosfera. Muito bem. Se a pressão da atmosfera nessa região da caixa for maior do que a pressão no ponto 2, então a atmosfera iria empurrar mercúrio para dentro do tubo. Mas se a pressão no ponto 2 for maior do que a pressão no ponto 1, então o mercúrio dentro do tubo vai empurrar e descer para dentro da caixa, empurrando a atmosfera para cima. Bem, no começo era isso que aconteceu, mas após alguns segundos o mercúrio estabilizou dentro do tubo, da mesma forma que estabilizou dentro da caixa. A interpretação disso é que a pressão 1 e a pressão 2 ficaram iguais. Só por isso que o mercúrio estabilizou. Então, observe o seguinte, quem é que está causando pressão aqui na região 1? Só para a gente lembrar, trata-se da atmosfera. Muito bem. E quem é que está causando pressão no ponto 2? É essa altura H de mercúrio. Essa altura H de mercúrio causa na sua base a mesma pressão que a pressão da atmosfera causa na região da caixa, na região aberta da caixa. Sendo iguais as duas pressões. Perfeito? Sendo assim, você pode concluir que a pressão, que essa coluna de mercúrio fica igual à pressão da atmosfera. E Torricelli mediu essa altura H de mercúrio. Ao medir essa altura, ele obteve 76 centímetros de mercúrio. Então isso significa que 76 centímetros de mercúrio causa na sua base a mesma pressão que a pressão da atmosfera. Daí surgiu uma das unidades para se medir pressão, que é a unidade centímetros de mercúrio, ou
você pode converter para 760 milímetros de mercúrio. É outra forma. Perfeito? Lembrando que esse experimento de Torricelli foi feito num local do planeta ao nível do mar. Por que isso? Porque ao nível do mar, ele tem sobre a sua cabeça, sobre o experimento, toda a atmosfera do planeta. Então isso é muito importante. Se ele fizer esse experimento no alto de uma montanha, ele vai medir a pressão da atmosfera naquele lugar, que não é a mesma pressão ao nível do mar, pois tem diferença de camada da atmosfera. Perfeito? Muito bem. Seguindo, o Pascal, Blaise Pascal, um físico e matemático francês, também fez um experimento com o passar do tempo. E fez um experimento um pouquinho diferente do de Torricelli. Ou melhor, copiou a ideia de Torricelli, provavelmente, e trocou o mercúrio por água. E fez os mesmos passos que Torricelli. E o que ele obteve? Ele obteve que, no caso da água, é necessário uma altura H para causar pressão igual à pressão da atmosfera. Ele obteve o valor de 10,3 metros de água, ou H2O. Então, uma coluna de água causa na sua base uma pressão de 10,3 metros de água, que é igual à pressão da atmosfera no lugar, ao nível do mar. Perfeito isso? Bom, o que os físicos do mundo resolveram fazer com isso para ficar mais fácil, pelo menos a nível de ensino médio? A gente adota que a pressão que uma coluna de água faz e que é igual à pressão da atmosfera é uma coluna de aproximadamente 10 metros de água. Isso significa que, se você fizer um curso de mergulho, o que vai acontecer se você estiver neste curso? Se você mergulhar ao nível do mar, fizer um mergulho lá no mar, então você está no nível do mar, claro, né? Fizer um mergulho e atingir a profundidade de 10 metros, qual é a pressão que o seu corpo está submetido? É uma pressão de 2 atm. Uma atmosfera que está em cima do mar. E a coluna de 10 metros de água vai causar uma pressão também de 1 atm. Logo, a pressão que o seu corpo está submetido no mergulho de 10 metros de profundidade é de aproximadamente 2 atms. Beleza? Muito bem. Outro ponto importante é responder à pergunta que fizemos no início do vídeo, né? Veja essa estrada, uma serra. Quando você está viajando e você não está mascando chicletes, não está conversando, não está com fone de ouvido dentro do ouvido, está em silêncio, apreciando a paisagem enquanto o veículo está subindo uma serra e você está de boca fechada. Você, em determinado ponto, sente um desconforto no ouvido. Parece que está apertando. Ou seja, você está com uma diferença de pressão entre a parte interna do seu crânio e a parte externa. Quando você sobe a serra, você tem menos atmosfera sobre você. Portanto, a pressão externa ao crânio diminui. Mas se você estava com ar dentro do organismo, com a boca fechada, você tem uma pressão interna maior, que era aquela lá embaixo da serra. Então, o seu tímpano, se tivesse que estar assim, ao sofrer uma diferença de pressão, a parte externa diminuir, ele vai curvar. E isso te dá o desconforto que você percebe no ouvido. Portanto, se você fizer o caminho inverso, você está no alto da serra, respirando normal, conversando, então a pressão interna e a pressão externa estão iguais. O seu tímpano fica no modo de equilíbrio. Se você fecha a boca e o carro começa a descer a serra e você não conversa, vai chegar num ponto que você sente o desconforto novamente no cérebro. Isso porque a parte externa
vai aumentar a pressão, você está mais baixo na atmosfera e vai empurrar o seu tímpano para dentro. E para sanar, para voltar a uma sensação agradável, você apenas abre a boca, fazendo com que a pressão interna e a pressão externa se equilibre novamente. Beleza pura? Viu como que a física está no nosso dia a dia? Muito bem. Pessoal, aquele abraço. Até o próximo vídeo.